Olá, minhas estrelas! Estão prontas para reabrir uma história que nunca teve fim? Sol tentou seguir em frente, até que Catalina retorna e com um único olhar faz tudo incendiar de novo. Você já amou alguém que partiu e sentiu que a história de vocês merecia um desfecho? Se você ama histórias que queimam devagar e curam no final, se inscreve aqui e não perde o que vem a seguir. Hoje eu vou te contar o que acontece quando duas mulheres se reencontram não apenas para revisitar o passado, mas para descobrir se o amor delas pode, enfim, ter um final. 4 meses se passaram desde aquela noite em Granada, e embora o tempo se esforce para parecer avanço, dentro de mim tudo ainda pulsa com a mesma intensidade de quando os olhos de Catalina encontraram os meus pela última vez. Foram 4 meses de tentativas mal-sucedidas de seguir em frente, de dias que se repetiam com a mesma cadência melancólica e de noites em que eu acordava no meio da madrugada com a sensação de que ainda podia sentir seu perfume misturado ao vento. A mudança para Barcelona foi minha tentativa mais racional de seguir adiante. Trocar de cidade, criar rotinas, mergulhar no trabalho, preencher os espaços com tarefas e compromissos. Tudo isso era mais fácil do que admitir que o que realmente faltava não era movimento, e sim ela. Ela não mandou mensagem, não ligou, não apareceu. O silêncio dela era tão absoluto que às vezes eu duvidava se tudo o que vivemos não passara de um delírio, uma invenção do meu desejo faminto. Mas bastava fechar os olhos para sentir a pele arrepiar como se ela ainda estivesse perto. E eu sabia, mesmo que tentasse negar, que nada daquilo havia sido sonho. Era real, brutalmente real. Naquela noite, chovia. Uma chuva fina e insistente, daquelas que parecem atravessar o corpo em vez de apenas molhá-lo. Eu estava em casa, enrolada numa manta, revisando fotografias em preto e branco que mais pareciam retratos do meu estado de espírito do que qualquer projeto artístico. Estava tudo quieto, previsível, até que um único som rompeu o silêncio. A campainha. Não houve segundo toque, nenhuma insistência, apenas aquele som curto e preciso que fez meu coração acelerar sem motivo aparente. Caminhei até a porta com passos lentos, cada um mais pesado do que o anterior, e quando minha mão tocou a maçaneta, percebi que estava prendendo a respiração sem perceber. Abri devagar, como quem teme o que pode encontrar do outro lado. E lá estava ela, Catalina, molhada pela chuva, com os cabelos escuros grudados no rosto e os olhos intensos fixos nos meus, sem dizer palavra, sem desculpas ou explicações. Apenas ela. Apenas o que nunca deixou de existir entre nós. Por alguns segundos, não consegui mover um músculo sequer. Fiquei apenas ali, parada diante dela, tentando entender se aquilo era real ou mais uma das muitas alucinações que o meu corpo inventou nesses 4 meses. Catalina também não disse nada. Apenas me observou em silêncio, como se estivesse decorando cada traço do meu rosto para ter certeza de que ainda era eu. E, antes que eu pudesse formular qualquer pergunta ou construir alguma barreira para me proteger, ela atravessou a porta com a mesma naturalidade de quem retorna a um lugar que sempre lhe pertenceu. Não pediu licença, não explicou nada, apenas entrou, deixando rastros de chuva no chão de madeira e o ambiente inteiro impregnado pelo seu perfume. Aquele aroma quente e amadeirado que eu poderia reconhecer mesmo em meio a 1000 pessoas. Quando fechei a porta, ela já estava à minha frente. Não houve palavra alguma, só o som da respiração acelerada e, em seguida, a intensidade do toque. Catalina me empurrou delicadamente contra a parede e, sem hesitar, colou seus lábios nos meus com a urgência de quem reprimiu por tempo demais um desejo que jamais deixou de existir. O beijo não era tímido nem cuidadoso, era faminto. Um reencontro entre bocas que se conheciam de cor e que, ainda assim, tremiam como se fosse a primeira vez. Senti minhas costas pressionarem a parede fria
enquanto suas mãos exploravam meu rosto com uma delicadeza que contrastava com a fome do gesto. Beijei-a de volta com a mesma entrega, o mesmo desespero contido, o mesmo medo de que tudo aquilo evaporasse se eu piscasse. Quando ela se afastou por um instante, seus olhos estavam marejados e um sorriso nervoso surgiu em seus lábios. Eu não sei como fazer isso, sussurrou, a voz trêmula e sincera. Mas estou pronta para o nosso amor. As palavras ficaram suspensas entre nós como se fossem sagradas. Por um instante, todo o resto perdeu importância. Os meses de silêncio, as noites mal dormidas, a vida que tentei reconstruir. Era como se tudo tivesse convergido para aquele momento. Ainda assim, uma parte de mim resistia. Talvez fosse medo, talvez autopreservação, ou talvez apenas a consciência de que o desejo não é suficiente quando o que se quer é permanecer. Afastei-me devagar, tentando recuperar o fôlego e o controle, e caminhei até a cozinha sem dizer nada. Preparei café como quem precisa de tempo para organizar o caos que se instalava dentro de mim. Enquanto a água esquentava, mantive os olhos fixos na janela, observando a chuva escorrer pelos vidros. Eu havia imaginado esse reencontro tantas vezes, cada detalhe, cada palavra, cada toque. Mas agora que estava acontecendo, tudo o que sentia era uma tensão profunda, uma mistura de felicidade e pânico, como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. Atrás de mim, o som dos passos dela se aproximando era o lembrete de que o passado havia batido à minha porta e entrado sem pedir permissão. O café ainda estava quente quando levei a xícara aos lábios, mais como desculpa para ocupar as mãos do que por real vontade de bebê-lo. Catalina se sentou na poltrona perto da janela, o corpo ainda úmido pela chuva, e por um instante a atmosfera pareceu estranhamente doméstica, como se ela nunca tivesse ido embora, como se 4 meses de silêncio pudessem ser apagados com um simples beijo. A presença dela transformava o apartamento inteiro. O ar parecia mais denso, o tempo corria devagar e até o som da chuva lá fora tinha outro ritmo. Eu sabia que precisava falar, e ainda assim cada palavra parecia pequena demais diante de tudo que nos atravessava. Eu esperei por você, confessei, sem conseguir disfarçar a emoção que arranhava minha voz. Esperei por uma mensagem, por um sinal, qualquer coisa que dissesse que aquela noite não tinha sido só um delírio. Mas você sumiu, e eu não sabia mais o que era real. Catalina baixou os olhos, cruzando as mãos sobre os joelhos com a postura de quem está prestes a confessar um pecado. Eu precisei de tempo, disse, quase num sussurro. Me perdi em um labirinto de culpa e medo. Passei semanas tentando me convencer de que era mais fácil continuar longe, fingir que nada aconteceu. Mas cada tentativa de seguir adiante me levava de volta a você. E agora eu sei. Não quero continuar fugindo. Quero ficar com você. Ela se levantou lentamente e começou a se aproximar, como se cada passo fosse um pedido de perdão. Se você ainda me quiser, eu estou aqui. O mundo pareceu parar naquele instante. O coração batia com força desnecessária. E a respiração vinha curta, pesada. Ela estava tão perto que bastava estender a mão para alcançá-la. E mesmo assim, um oceano inteiro parecia se estender entre nós. Quando seu rosto se inclinou na direção do meu, quando seus lábios estavam prestes a reencontrar os meus, um som abrupto cortou o momento ao meio. A porta se abriu. A princípio pensei que fosse um engano, talvez um vizinho, talvez uma entrega esquecida. Mas então ouvi a voz familiar e despreocupada ecoar pelo corredor. Amor, achei que você já estivesse dormindo. O tempo parou. Meu corpo congelou. Catalina deu um passo para trás, o olhar confuso se transformando em choque. A mulher que acabara de entrar carregava um buquê de flores pequenas nas mãos e um sorriso leve no rosto. Um sorriso que desapareceu no mesmo instante em que seus olhos encontraram os de Catalina. Eu não disse nada. Não consegui. Fiquei ali, parada, com a xícara ainda entre os dedos,
sentindo o mundo se partir em dois. E no meio daquele caos mudo, a única certeza era a de que nada, absolutamente nada, sairia ileso daquele reencontro. O silêncio parecia expandir as paredes do apartamento, transformando aquele pequeno espaço em um território estranho, onde nada fazia sentido e tudo era perigoso demais para ser dito. Catalina permaneceu imóvel no centro da sala, os olhos escuros presos aos meus, como se buscasse ali alguma explicação capaz de justificar o que estava acontecendo. Catalina, murmurei, sem saber ao certo se estava chamando por ela ou tentando me desculpar. Essa é a Anita. A apresentação saiu seca, quase ridícula diante do peso que pairava no ar. Anita sorriu de leve, um sorriso triste, do tipo que não tenta esconder a decepção. Então é você, disse, com uma calma que machucava mais do que qualquer grito. A mulher sobre quem ela nunca falou, mas que eu sempre soube que existia. Catalina desviou o olhar por um segundo, como se a vergonha fosse uma corrente prendendo seus pés ao chão. Eu não sabia, balbuciou. Não fazia ideia de que... Claro que não, interrompeu Anita, a voz agora mais firme, embora ainda carregada de dor. Porque ela nunca quis dizer. Talvez porque estivesse esperando que você voltasse. Ou talvez porque nunca conseguiu deixar você ir. Aquelas palavras caíram sobre mim como lâminas frias, rasgando camadas de defesas que eu sequer sabia que ainda existiam. Tentei explicar, ainda que nada parecesse suficiente. Eu tentei seguir em frente, Catalina. Juro que tentei. Você desapareceu, não respondeu, não disse nada. E eu achei que precisava, que merecia continuar vivendo. Catalina ouviu em silêncio. E mesmo sem dizer palavra alguma, o sofrimento estampado em seu rosto era mais eloquente do que qualquer resposta. Havia ali uma dor crua, um desapontamento profundo, como se tudo aquilo tivesse chegado tarde demais. Ela respirou fundo, deu um passo para trás e ajeitou o casaco encharcado com movimentos lentos, precisos, quase cerimoniais. Eu não devia ter vindo, disse finalmente, e a voz dela era um fio prestes a se romper. Achei que ainda havia algo entre nós, mas talvez tenha me enganado. Catalina, por favor, não é assim, tentei insistir, aproximando-me um passo, como se pudesse segurá-la com palavras. Você não entende o quanto eu sofri com a sua ausência, o quanto foi difícil não enlouquecer pensando em você. Ela ergueu o olhar, e o que encontrei ali não era raiva nem desprezo, mas algo muito pior. Um cansaço profundo, o tipo de dor que nasce não do ódio, mas do amor que ainda existe. Eu entendo, disse com um meio sorriso triste, mas o tempo não parou para você, e pelo que parece, ele também não parou para nós. Antes que eu pudesse reagir, Catalina girou nos calcanhares e caminhou até a porta. O som dos passos dela ecoou pelo corredor, cada um mais distante que o anterior, e quando a porta se fechou, o apartamento inteiro pareceu encolher ao meu redor. Anita não disse nada. Apenas deixou as flores sobre a mesa e saiu logo depois, com a mesma dignidade silenciosa com que tinha entrado. Fiquei sozinha. E no espaço vazio que restou, a única coisa que consegui sentir foi o peso insuportável de tudo aquilo que poderia ter sido. E não foi. Os dias seguintes pareceram se arrastar como um castigo silencioso, e cada um deles trazia consigo a lembrança de Catalina indo embora sem olhar para trás. Eu repassei em pensamento cada detalhe daquela noite inúmeras vezes. O som abafado da porta se fechando, o perfume dela ainda suspenso no ar, o toque dos seus lábios que mal havia se desfeito e já parecia parte de um passado remoto. Tentei me convencer de que tudo tinha acabado ali, de que aquele capítulo da nossa história havia terminado e que o destino, com sua ironia cruel, tinha decidido nos separar de vez. Mas quando uma semana depois recebi a mensagem dela pedindo para nos encontrarmos, percebi que o que existia entre nós era maior do que orgulho, silêncio ou feridas abertas.
O restaurante escolhido ficava em uma rua estreita no centro antigo da cidade, iluminado por pequenas luzes âmbar e com música suave preenchendo o espaço como um convite ao esquecimento. Cheguei cedo, talvez porque estivesse ansiosa demais para disfarçar. Catalina já estava lá quando entrei, sentada à mesa perto da janela. A conversa começou com banalidades. Como estava meu trabalho, como ela vinha se sentindo, as mudanças que cada uma havia enfrentado naquele intervalo de tempo. Aos poucos, porém, as palavras foram descascando camadas mais profundas, e o que restou foi a verdade nua e crua. Catalina falou dos meses em que tentou se enterrar em compromissos e pessoas, das noites em claro, dos momentos em que quase pegou o telefone e depois desistiu. Falou do arrependimento e da certeza de que, apesar de tudo, era ao meu lado que ainda queria estar. Eu escutei em silêncio, cada frase dela abrindo um espaço novo dentro de mim que eu não sabia que ainda existia. Quando o jantar terminou, a tensão entre nós era quase elétrica. Caminhamos lado a lado pelas ruas molhadas, em silêncio, como se qualquer palavra pudesse quebrar o frágil equilíbrio que havíamos construído. No cruzamento de uma rua mais escura, ela parou de repente, virou-se para mim e se aproximou com um olhar que eu conhecia bem. Aquele olhar faminto, urgente, que antecedia um beijo. Sua mão subiu lentamente até tocar meu rosto, e seus lábios estavam a poucos centímetros dos meus quando ela parou, respirando fundo, como se lutasse contra si mesma. Não posso, disse baixinho, recuando um passo. Ainda tem outra pessoa. Não tem mais, respondi com a voz firme. Eu terminei com ela, porque por mais que eu tentasse, nenhuma presença ocupava o espaço que você deixou. Nenhum toque apagava o seu. Nenhum amor conseguia competir com o que ainda sinto. Catalina ficou em silêncio, como se as palavras precisassem de tempo para atravessar a distância entre nós. E quando finalmente seus olhos encontraram os meus, não havia mais hesitação neles, apenas desejo. Um desejo antigo, feroz e inevitável, que voltava a crescer no espaço onde, por tanto tempo, só existiu saudade. Ela não disse nada. Apenas segurou minha mão e começou a caminhar, conduzindo-me pelas ruas estreitas com a naturalidade de quem já sabia onde a noite iria terminar. O hotel onde estava hospedada ficava a poucos quarteirões dali. Um edifício antigo com janelas altas e luzes amarelas que pareciam conter histórias em cada canto. Subimos em silêncio, e cada andar parecia aumentar a tensão entre nós, como se a antecipação fosse mais intensa que o próprio desejo. O quarto era acolhedor e silencioso, iluminado por uma luz âmbar que atravessava as cortinas semi-abertas e transformava a penumbra em refúgio. Catalina parou diante de mim com o olhar que sempre teve o poder de desmontar minhas defesas, e durante alguns segundos nos limitamos a apenas existir no mesmo espaço, respirando o mesmo ar, como se o tempo precisasse de uma pausa antes do que viria. Quando ela tocou meu rosto com a ponta dos dedos e aproximou seus lábios dos meus, não houve hesitação, apenas a sensação de que tudo o que era contido começava, finalmente, a encontrar um caminho para sair. O beijo foi diferente daquele na porta do meu apartamento. Não havia urgência bruta, e sim um desejo profundo, reverente, quase devoto. As roupas caíram aos poucos, como se cada camada de tecido que se soltava levasse consigo os resquícios de medo e culpa. A pele dela, quente contra a minha, despertava memórias adormecidas e promessas que eu nunca tive coragem de fazer em voz alta. Cada toque era um reencontro, cada suspiro, um pedido para que o tempo não nos roubasse aquilo outra vez. Quando nossas respirações se entrelaçaram e os corpos se ajustaram com uma precisão quase ancestral, entendi que não era apenas desejo o que pulsava entre nós. Era um reconhecimento silencioso de tudo o que fomos, do que somos e do que ainda poderíamos ser. Catalina dizia meu nome entre beijos, como se estivesse tentando costurá-lo ao dela, e a cada sussurro eu me perdia um pouco mais naquilo que jurara não reviver. Havia entrega, sim, mas havia também medo.
Medo de que tudo terminasse como antes. Medo de que o mundo lá fora continuasse nos esperando com suas exigências cruéis. Mesmo assim, naquela cama desarrumada, com os lençóis colados ao suor e a pele arrepiada pela urgência de existir, eu deixei que o presente falasse mais alto do que qualquer lembrança. E, no entanto, mesmo no ápice do prazer, uma pergunta se formava silenciosa dentro de mim. O que restaria quando amanhã chegasse? A resposta não veio. Apenas o som da respiração dela, quente e próxima, e a estranha sensação de que, por mais que essa noite fosse nossa, o amanhã poderia não ser. Amanhã chegou devagar, filtrando-se pelas frestas da cortina com um dourado tímido que parecia ter medo de tocar o que vivemos durante a noite. A primeira coisa que senti foi o calor dela ao meu lado. O corpo de Catalina ainda adormecido, enrolado nos lençóis como se estivesse protegendo em sonho aquilo que temia perder na realidade. Por um instante, fiquei ali, imóvel, apenas observando. O rosto dela estava sereno, quase infantil, os lábios entreabertos num suspiro tranquilo, e uma mecha de cabelo atravessava-lhe a testa com descuido. Nunca a vi tão bela. E foi exatamente por isso que a dúvida se instalou. Havia algo doloroso em perceber que tudo o que eu sempre desejei estava ali, ao alcance da minha mão. E, ao mesmo tempo, sentir que talvez eu não tivesse coragem de segurar. Não era sobre ela, era sobre mim. Sobre a mulher que me tornei nesses meses de ausência, sobre as feridas que o tempo abriu e que talvez ainda não tivessem cicatrizado o suficiente para receber esse amor inteiro que Catalina agora parecia oferecer. Eu queria ficar. Queria acreditar que bastava amar para que tudo desse certo, mas o amor, sozinho, nunca foi suficiente. Levantei-me devagar, tentando não acordá-la. Vesti a roupa em silêncio, cada peça deslizando pela pele como se pesasse toneladas. Antes de sair, parei ao lado da cama e a observei mais uma vez. Catalina dormia profundamente, os dedos levemente fechados sobre o lençol, como se tentassem me segurar mesmo sem saber. Por um segundo, pensei em me deitar novamente, em deixar o sol avançar pela janela e nos envolver nas horas preguiçosas que viriam. Mas o medo era mais forte. O medo de que, ao ficar, eu não soubesse mais quem era sem ela. Peguei uma folha do bloco de notas sobre a mesa e, com mãos trêmulas, escrevi as palavras que consegui reunir. Preciso entender se esse amor ainda me pertence ou se ficou no passado. Preciso descobrir se consigo ficar sem perder partes de mim no processo. Não estou indo embora por não te amar. Estou indo porque, talvez, amar não seja suficiente se eu não souber quem sou ao seu lado. Deixei o bilhete ao lado da cama e respirei fundo antes de girar a maçaneta. O corredor do hotel estava silencioso, quase solene, e cada passo que dei em direção ao elevador soou como uma despedida que eu não sabia se era temporária ou definitiva. Quando a porta se fechou atrás de mim, não levei comigo apenas a lembrança da noite anterior. Levei o peso de uma escolha que talvez me perseguisse para sempre, e a dúvida dilacerante de que, ao sair, eu pudesse estar renunciando ao único amor que já fez sentido. Horas depois de eu ter deixado aquele quarto, o que me mantinha em pé era a certeza, frágil e dolorosa, de que, ao sair, talvez tivesse me dado a chance de respirar. Mas o que eu não sabia é que no instante em que a luz atravessou as cortinas e tocou o rosto de Catalina, algo nela começou a ruir. Ela acordou devagar, com o corpo ainda pesado do que havíamos vivido e um sorriso preguiçoso nos lábios, como quem desperta de um sonho bom. Procurou por mim com a mão estendida sobre o lençol e encontrou apenas o vazio frio onde antes eu estava. O silêncio do quarto, que na noite anterior fora abrigo, agora soava como abandono. Ela se sentou devagar, o lençol escorregando por seu corpo nu, e olhou ao redor como quem se recusa a acreditar no óbvio. Foi quando viu o bilhete, dobrado com cuidado sobre a mesa, ao lado da taça de vinho que ainda guardava o perfume da noite passada. Leu cada palavra lentamente, como se cada sílaba fosse um golpe. A princípio,
Pensou que fosse uma despedida definitiva. Depois, percebeu que não era. Era uma confissão. Um pedido de tempo. Uma tentativa de entender o que havia entre nós, sem que o medo esmagasse o que ainda podia florescer. Mas Catalina não era a mesma mulher hesitante do passado. A dor da perda, o silêncio que nos separou por meses e a lembrança do que sentiu quando nos reencontramos haviam transformado algo dentro dela. E ali, nua no centro daquele quarto que ainda carregava a memória dos nossos corpos entrelaçados, tomou a decisão que mudaria tudo. Levantou-se com movimentos lentos, quase cerimoniosos. Tomou um banho demorado, como se cada gota de água lavasse não apenas a pele, mas também a culpa e as hesitações que a acompanhavam desde o velório. Vestiu-se com calma, arrumou a mala e desceu para o saguão do hotel. Não havia planos claros, apenas a certeza de que não deixaria nossa história terminar com um pedaço de papel dobrado. O bar do hotel ainda estava quase vazio quando ela se sentou ao balcão. Pediu um conhaque, coisa que nunca fazia, e começou a conversar com a bartender, que, ao ouvir a história resumida entre goles e suspiros, disse algo que ficaria ecoando em sua mente. Se ela foi embora por medo, então volte por coragem. Catalina sorriu, com aquele sorriso pequeno e determinado de quem já tomou uma decisão. E foi ali, entre o gosto amargo da bebida e a lembrança quente do meu toque, que ela entendeu. Se eu havia partido para descobrir quem era sem ela, ela iria me procurar para me lembrar de quem eu podia ser com ela. Aquela noite chegou envolta por uma calma enganosa, daquelas que escondem tormentas por trás do silêncio. Eu tinha passado o dia tentando me convencer de que ir embora fora a escolha certa. Repetia para mim mesma que era melhor partir agora do que me perder depois, que precisava descobrir quem eu era longe dela. Mas as justificativas, por mais lógicas que soassem, não acalmavam a angústia que crescia no peito. O apartamento parecia maior do que realmente era, e cada canto carregava um eco do que eu havia tentado abandonar. Já passava das 10 quando a campainha tocou. No início, achei que fosse engano, talvez uma encomenda entregue no endereço errado. Mas ao abrir a porta, o mundo parou. Catalina estava ali, parada no batente com o corpo coberto por um sobretudo escuro e os olhos brilhando sob a luz amarelada do corredor. Estava linda, não daquela beleza evidente e fácil de nomear, mas de uma beleza serena, segura, como quem tomou uma decisão depois de muito lutar com o próprio coração. Não vim pedir desculpas, vim pedir mais uma noite, uma única noite, antes que seja tarde demais. Por um instante, fiquei sem palavras. Tudo em mim ainda gritava incerteza, mas o simples fato de ela estar ali, depois de tudo, abalou as barreiras que construía em volta de mim. Afastei-me da porta, num gesto silencioso que era ao mesmo tempo convite e rendição. Ela entrou e o som dos seus passos pelo piso frio soou como o compasso de algo que não sabíamos se estava prestes a recomeçar ou terminar de vez. Nenhuma de nós falou por um tempo. O silêncio era denso, carregado de coisas que ainda precisavam ser ditas e de outras que nunca seriam. Quando ela se aproximou, senti a respiração acelerar antes mesmo que suas mãos tocassem meu rosto. O beijo que veio em seguida não tinha a urgência dos reencontros nem o medo dos recomeços. Era lento, profundo, carregado de tudo que ficou preso nas entrelinhas. Quando percebi, estávamos no meu quarto. As roupas se perderam pelo caminho como se não fossem necessárias. Havia uma doçura quase dolorosa na forma como Catalina me tocava, como se cada gesto fosse um pedido de desculpas e uma promessa ao mesmo tempo. E eu, que parti acreditando que precisava me encontrar, descobria ali, nos braços dela, que talvez parte de quem sou sempre tenha existido apenas quando estou com ela. A entrega que veio depois foi diferente de todas as anteriores. Não havia pressa nem medo, apenas a consciência de que talvez aquele fosse o último momento que teríamos. E por isso mesmo, cada segundo precisava ser vivido com a intensidade de uma vida inteira. Nossos corpos se buscaram como se reconhecessem um caminho antigo, e cada toque era um pedido silencioso para que o tempo parasse ali, naquela noite, naquela cama,
naquele instante. E quando o silêncio finalmente se instalou, com nossos corpos entrelaçados e o mundo inteiro reduzido àquele quarto, entendi que, mesmo depois de fugir, eu nunca havia ido muito longe. Porque, no fundo, parte de mim sempre soube que Catalina viria. E parte dela sempre soube que eu abriria a porta. O amanhecer chegou tímido, como se soubesse que qualquer movimento brusco poderia quebrar a delicadeza do que havia nascido ali. A luz filtrava-se pelas cortinas do meu quarto em tons de ouro pálido, desenhando contornos suaves na pele de Catalina, adormecida ao meu lado. Ela dormia de bruços, os cabelos espalhados pelo travesseiro e uma das mãos repousando sobre meu peito, como se mesmo em sonho ainda quisesse a garantia de que eu não fugiria outra vez. Passei longos minutos apenas observando, tentando gravar cada detalhe. A forma como seus cílios tremiam suavemente, o ritmo lento da respiração, o traço sereno de quem, por uma noite ao menos, se sentiu segura. E foi nesse instante que a verdade se impôs com a clareza de uma revelação inevitável. Eu não queria mais fugir. Todas as dúvidas que me atormentaram nos últimos meses pareciam, de repente, perder o peso. O medo de me perder ao lado dela, o receio de que o amor não fosse suficiente, a insegurança sobre quem eu era, tudo isso parecia pequeno diante da imensidão do que eu sentia agora. Amar Catalina nunca foi simples, mas era a única coisa que sempre fez sentido. E no fundo, a pergunta nunca foi se eu conseguia viver sem ela. Era se eu conseguia viver, apesar de ainda amá-la tanto. Ela despertou aos poucos, abrindo os olhos lentamente até me encontrar. Sorriu, hesitante, como quem teme que tudo não passe de um sonho prestes a desmoronar. Sentou-se na cama, puxando o lençol até a altura do peito, e ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, baixou o olhar e começou a juntar as roupas espalhadas pelo chão. "Acho que devo ir", disse, a voz quase um sussurro. "Já te fiz ir embora uma vez. Não quero te obrigar a ficar." Levantei-me antes que ela terminasse de vestir a primeira peça e caminhei até ela. Segurei sua mão com firmeza, impedindo-a de se levantar. "Não", murmurei. "Não vá embora. Não desta vez." Ela congelou e em seus olhos havia medo e esperança misturados em igual medida. "Sol, e se tudo der errado de novo?" Aproximei meu rosto do dela até que nossas testas se tocassem. "Então a gente recomeça", sussurrei. "Quantas vezes for preciso. Mas chega de fugir. Chega de deixar o medo decidir por nós." Catalina levou a mão ao meu rosto, os dedos trêmulos desenhando a linha da minha mandíbula. "E se eu me perder no meio disso tudo?" perguntou, quase sem voz. "Então eu te encontro", respondi. "Todas as vezes, em todos os lugares." O que veio depois não foi um beijo urgente, nem um gesto teatral. Foi um abraço, longo, firme, cheio da serenidade que só existe quando duas pessoas finalmente escolhem parar de correr. Ficamos ali, entrelaçadas, enquanto o sol avançava pelo quarto e a cidade despertava lá fora. E naquele instante, percebi que não importava mais o passado, nem as idas e vindas, nem o tempo perdido. O que importava era aquilo, a decisão de ficar, de tentar, de construir. Catalina respirou fundo contra meu pescoço e murmurou, como quem confessa um segredo que guardou por tempo demais. "Agora eu entendo. Nunca foi sobre voltar. Foi sobre ficar." E eu sorri, porque sabia que ela estava certa. Ela não era mais a mulher que partia, e eu não era mais a mulher que fugia. Agora éramos duas que, apesar de tudo, escolheram ficar. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro deixou de ser um medo para se tornar uma promessa. E então, você esperava que o amor delas tivesse essa segunda chance? Sol e Catalina provaram que algumas histórias não acabam com o tempo. Elas apenas adormecem, esperando coragem suficiente para recomeçar. Conta nos comentários, qual parte dessa história mais te tocou? Você teria aberto a porta ou virado as costas?
Se essa história falou com o seu coração, inscreva-se agora, ative o sininho para continuar vivendo essas emoções com a gente. Te espero ansiosa, nos comentários e no próximo vídeo.